Hoje eu vou contar para vocês mais um pouquinho da minha história de quando cheguei aqui no Canadá. Essa história e outras eu conto aqui no meu livro, Do Varal ao Infinito, a aventura de orar por tudo. Um livro recém-lançado e que, graças a Deus, tem alcançado muitas vidas e tem abençoado muita gente com as vivências, com os aprendizados, com aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. São testemunhos, são fatos reais, são vivências de logo quando cheguei aqui no Canadá e que eu tenho experimentado o cuidado, o amor e a paciência de Deus comigo e com a minha família. Antes de vir para o Canadá, ainda no Brasil, a gente se organizou em diversas áreas para evitar o máximo de problemas e dificuldades possíveis, e uma delas foi a questão de emprego, de trabalho. Então a gente buscou do Brasil oportunidade de trabalho, entramos em contato com empresas. Existia uma proposta real de que meu esposo, Leandro, pudesse trabalhar na área de condução de empilhadeiras, uma área que ele já tinha experiência no Brasil. E quando a gente chegou aqui, as coisas não foram nem de longe como a gente imaginou que poderia ser. Então, achava que ia ser difícil, mas a gente pode multiplicar 10 vezes mais a dificuldade que encontramos aqui do que aquilo que a gente tinha pensado, tinha imaginado. Então, nesse primeiro momento veio eu, meu esposo, meu filho Davi e minha filha Raquel e José ficaram, seu esposo José, ficaram no Brasil aguardando a aprovação do visto para vir. Então, chegamos nós três na perspectiva de chegar e já Leandro já começar a trabalhar. E as coisas já eram errado nesse sentido. E aí a gente se viu numa situação delicada, desesperadora, porque o recurso que a gente tinha do Brasil era muito pouco. E de real para dólar, o dinheiro acaba muito rápido. Então a gente não tinha muito tempo e não tinha muita perspectiva daquilo que a gente pudesse fazer para solucionar o problema. Não tínhamos a quem recorrer, não tinha ninguém que pudesse nos indicar, não tinha ninguém que pudesse nos dar dinheiro para que a gente pudesse sobreviver aquele mês e os outros meses. Então Leandro sai, vai em busca de trabalho, conseguiu o que a gente chama no Brasil de bico, uma ou outra atividade. Nessa história ele conheceu alguém que um dia me chamou para prestar uns serviços. Era um construtor que fazia apartamentos e ele tinha finalizado alguns apartamentos novos que precisavam ser entregues aos seus donos, e ele precisava de alguém para organizar e limpar esses apartamentos. E aí perguntou se eu tinha interesse em fazer o serviço, e claro que sim, que eu tinha interesse, a gente estava precisando de dinheiro, era um trabalho digno e, enfim, topei fazer o trabalho. E aí eu me lembro que eu comecei a limpar o apartamento e ele disse que eu desse ênfase naquelas janelas e comecei a limpar a janela que dava para a avenida principal. O apartamento baixo, então no primeiro andar, então era possível me ver ali, as pessoas que passassem me ver limpando aquela janela. E eu me lembro que naquela situação, eu contemplando ali aquela rua bonita, contemplando aquelas casas bonitas, e comecei a orar ao Senhor, pedindo a Deus que de alguma forma nos ajudasse, nos apontasse qual caminho seguir, nos direcionasse para onde Ele queria que a gente fosse. E aí naquele momento eu orei exatamente assim, pedindo a Deus que aquela janela fosse uma vitrine, para que as pessoas que passassem na rua vissem o quanto eu limpava com zelo e pudessem me chamar para trabalhar. E cerca de 15 dias se passaram depois daquela oração. Nenhuma resposta, nenhuma contratação, nenhuma nova proposta de trabalho. E aí eu me lembro que o dono da empresa, naquele dia, quando cheguei no trabalho, ele disse: hoje eu quero que você limpe as janelas novamente. Eu pensei comigo, de novo, limpar essas janelas novamente. Eu já limpei essas janelas tão bem, tão limpas. Bom, mas se ele quer, né? Então ele tá me pagando para fazer isso, então eu vou limpar as janelas. E aí fui para a janela que dava para a avenida, exatamente onde eu tinha orado ao Senhor, pedindo que aquilo se tornasse, aquele espaço se tornasse uma vitrine para que eu fosse contratada por outras pessoas. E aí eu lembro que eu estava limpando ali a janela e eu vi quando uma pessoa gritou, uma voz masculina gritou: "Hi!" E aí eu olhei para a rua, eu pensei, não deve ser comigo, porque ninguém me conhece aqui. E aí ele sinalizou de novo: "Hi!" E aí eu percebi que realmente estava falando comigo. E aí ele falou em inglês: "Are you a cleaner?" E aí será que eu estou entendendo direito o que ele está perguntando? Se eu limpo apartamentos? "Are you a cleaner?" Eu disse: "É isso mesmo que ele está perguntando."
E eu respondi, yes, I am a cleaner. E perguntou se eu poderia, após a limpeza ali, passar na casa dele, que ele era o vizinho, para que a gente pudesse conversar. E naquele instante, eu confesso a vocês que eu chorei de gratidão a Deus, chorei de emoção por Deus ter ouvido minhas orações. Ele poderia ter respondido de qualquer outra forma. Ele poderia ter me dado essa oportunidade de trabalho, eu poderia estar passando na calçada, qualquer outra situação. O dono da construtora poderia ter me indicado por vizinho, mas ele fez exatamente como eu tinha orado. Ele fez com que o dono da construtora me levasse para limpar novamente aquela janela, para que aquela janela fosse a vitrine para eu ser contratada. E foi ali, por aquela janela, que eu consegui mais uma oportunidade de trabalho. E daí outras oportunidades surgiram e aí a gente foi ficando numa condição melhor. E louvado seja Deus por isso. E a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é de que as nossas orações sempre são ouvidas. Não quer dizer que Deus responda às nossas orações exatamente como a gente quer. Por vezes não. Até porque muitas vezes a gente não sabe exatamente o que a gente quer. E às vezes a gente quer coisas que não vai trazer o bem para a nossa vida. E temos um Pai cuidadoso, amoroso, zeloso, que seria incapaz de dar qualquer coisa que nos fizesse mal. Então, a mensagem que eu trago e o que eu quero dizer para vocês é que não desista de orar. Ainda que o céu pareça silencioso, ainda que pareça que Deus não esteja ouvindo a sua oração, tenha certeza absoluta, Ele ouve a sua oração e no tempo certo a resposta virá. Esteja pronto, esteja pronta para a resposta do Senhor, que às vezes pode ser diferente daquilo que você orou, mas uma coisa você pode ter certeza absoluta, ela sempre vai ser melhor do que aquilo que você esperou. Então eu convido você que ainda não adquiriu o livro Do Varal ao Infinito, a adquirir um livro que fala especialmente sobre orações que foram atendidas imediatamente, orações que não foram atendidas exatamente como eu queria que fosse, e ainda assim eu consegui sentir, experimentar o amor de Deus. Então que você também possa provar desse amor e que você possa viver um relacionamento de intimidade com o Senhor ao ponto de você conseguir ouvir a voz dele. Deus te abençoe.